Deus por essa oportunidade feliz de podermos estar novamente com você e agora com o nosso capítulo 3 dessa série especial de Teologia Pastoral. São 15 lições, estamos no começo e vamos chegar lá com a graça de Deus. Te convido a tomar o seu material de estudo e nos acompanhar em mais uma aula. E hoje, em especial, vamos falar da vida pessoal do pastor. Daquele homem que é chamado por Deus para exercer um ministério excelente sobre a terra. Pastorear é cuidar de vidas. E aí, a vida pessoal do pastor inclui 3 situações especiais que vamos tratar aqui. Em primeiro lugar, como marido, depois como pai e depois como amigo. Então, vamos lá, e que o Senhor nos abençoe em mais essa lição. E nós precisamos entender uma coisa como introdução, que o ministério que exercemos como pastor, muitas vezes, ele é público, e a vida pessoal de um pastor, ela pode afetar o seu ministério. Por se tornar uma pessoa pública conhecida, a sua vida pessoal, ela influencia de alguma maneira. E sua vida pessoal inclui relacionamentos com Deus, com sua esposa e com seus filhos. E também seus amigos. Paulo coloca isso para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, de 2 a 7. E ali ele lista algumas características dos líderes da igreja. Não é? Entre elas, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. E aí, mais adiante, Paulo diz, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. E no final, Paulo acrescenta, que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Então veja que a vida pessoal de um pastor, ela é envolvida por algumas situações. Nós vamos começar a entender alguns princípios. Por exemplo, quais as lições que podemos aprender de todo este capítulo? Em primeiro lugar, que o pastor precisa ser um marido fiel. Segundo lugar, que ele precisa ser um pai amoroso. Terceiro lugar, que ele precisa ser um amigo de confiança. E isso é muito importante. E ser, não é, aquele companheiro, aquela pessoa presente em todos os momentos, não só na vida da igreja, na vida da sua família e também com seus amigos. Como disse Paulo a Timóteo, com aqueles que estão de fora. Tudo isso faz parte da vida pessoal do pastor. Então vamos começar pelo número 1. O pastor precisa ser um marido fiel. Dentro desse aspecto aí, nós vamos entender que o relacionamento mais importante de um pastor é com Deus. Ele precisa ter comunhão com Deus, ele precisa ter um bom relacionamento com o seu Pai Celestial, mas ele precisa de um excelente relacionamento com sua esposa. A sua esposa é aquela que está ao seu lado, é a adjutora. E aí, um bom casamento, um bom relacionamento pode vencer qualquer situação que apareça na vida ministerial. Até mesmo um fracasso, ele pode ser vencido, até mesmo uma situação inusitada pode ser vencida, não é? Quando o casamento está bem, quando tudo vai bem no nosso relacionamento conjugal. Mas se o casamento está prejudicado, se o casamento não vai bem, infelizmente o sucesso em outras áreas não vai compensá-lo. Então vamos entender e compreender a importância do relacionamento do pastor com sua esposa, com sua família. Vamos compreender este assunto. Na letra A, você tem aí no seu material de estudo, um pastor precisa manter seus relacionamentos na ordem apropriada. O ministério pode ser algo muito difícil para um casamento. Sim. Em algumas situações que eu conheço, isso é uma realidade. Por que razão? Porque a esposa, ela pode se sentir ressentida com a igreja por causa do tempo e da energia que a igreja absorve do seu esposo, o pastor. Então a esposa precisa compreender isso.
ao ver da esposa, na visão de muitas esposas, talvez de algumas delas, o que acontece? Não é? A igreja está competindo com ela. Então, temos que ter muito cuidado nessa hora. Ela pode sentir-se também, não é, culpada. E aí o pastor se sente culpado, o pastor se sente ressentido, o pastor se sente um homem dividido diante dessa situação. Muitas vezes, o esposo fica ressentido com a atitude da esposa e sinta que ela não valoriza no seu trabalho. Aí está a questão do bom relacionamento com a esposa. A pergunta que se segue é a seguinte: há alguma maneira de se equilibrar ministério e família? Precisamos entender isso. E qual seria a ordem para podermos desenvolver um bom ministério e um bom relacionamento com a família? A ordem que temos é a seguinte: Deus em primeiro lugar, o casamento e a família em segundo lugar, o ministério em terceiro lugar. Eu ouvi isso pessoalmente de um grande homem de Deus, pastor de uma grande igreja, quando esteve aqui no Rio, numa conferência para obreiros, em especial para pastores. Ele disse isso. E ele disse, naquela ocasião, não foi fácil para mim entender e aceitar isso. Eu via o ministério como número 1, meu relacionamento com Deus número 1, minha vida ministerial número 1. A esposa ficaria lá atrás. E não foi fácil para esse homem entender esse propósito. Deus em primeiro, família em segundo e o ministério em terceiro. Precisamos entender isso, mas o que acontece é que muitas vezes, na prática, nós mudamos isto. Colocamos o ministério em primeiro, Deus em segundo e a família em terceiro. E aí surgem os problemas. Precisamos atentar neste momento para essa situação. Não é? Na verdade, as agendas pastorais, elas demonstram o que está sendo valorizado. E aí, coloca o ministério em primeiro, Deus em segundo e terceiro, a família. Com frequência, normalmente, pastores não deixam tempo para Deus e para a sua família, porque o ministério toma todo o tempo. Todo dia ocupado, todos os dias tem programa, toda semana tem alguma coisa especial, enfim, viagens, conferências, palestras. Então nós temos que entender isso. Colocar o ministério em primeiro lugar pode funcionar por um tempo, mas vai afetar, logicamente, o casamento. Não é? O que acontece aí? Como a esposa e a família vê a igreja? Ela vê a igreja como uma outra mulher na vida do pastor. A sua esposa é relegada a um segundo ou terceiro plano. Então, é preciso entender isso. E esse é um problema, muitas vezes, difícil de resolver, não é? Porque ninguém vai condenar o pastor no seu ministério. Todos acham que ele deve trabalhar e servir a igreja, mas esquecemos que ele tem uma família. Então, Deus em primeiro, a família em segundo, o ministério em terceiro. A esposa do pastor muitas vezes pode pedir que ele mude, que eles façam uma mudança, e algumas vezes ele pode até tentar. E sabe o que ocorre? Em algumas situações, esposas de pastores sofrem em silêncio por causa dessa situação. Então, por outro lado, muitas vezes, como eu já deparei, a esposa, umas sofrem e outras tentam competir. E nessa competição, elas sofrem mais do que tudo. Porque a igreja é muito mais do que somente ela. A igreja vai ocupar todo o tempo desse homem. Então, muitas vezes o pastor precisa entender que, quando colocamos o ministério em primeiro lugar, em segundo e em terceiro lugar, não é, para ser ocupado e eficaz, e aí, o que acontece? Normalmente, esse pastor não se sente satisfeito. Porque, na verdade, a satisfação total de um ministro de Deus é que ele tenha
Deus, em primeiro lugar, sua família e a igreja. Ele busca a Deus sobre todas as coisas. Ele ama a sua família e ele serve a Deus através da igreja. É preciso haver essa compreensão, não é? Porque senão vai haver daqueles que são bem-sucedidos, pensam que são bem-sucedidos, mas na verdade eles se frustram. E aí é o problema, não é? Porque quando surgem as dificuldades, as situações inusitadas, o pastor não está próximo da sua família. E o que temos mais visto hoje, infelizmente, são famílias de pastores dilaceradas, famílias de pastores sofrendo, porque eles se doaram totalmente para o ministério e esqueceram da sua própria casa. Por isso o apóstolo Paulo instou com Timóteo que governe bem a sua própria casa, que tenha seus filhos em sujeitão. E para tudo isso, o pastor precisa estar presente com a família, não é? E aí, nesse caso, ele tem que achar um meio de preencher esse vazio da sua vida. E muitas vezes as frustrações da situação familiar e do ministério empurram o pastor para devotar mais tempo ao ministério. E como é que ele soluciona? Trabalhando mais, não é? Vai trabalhar mais. Entretanto, você já deve ter ouvido isto, eu já ouvi muitas vezes, que o sucesso no ministério nunca compensará um casamento vazio. Muitas vezes nos esforçamos tanto para mostrar aos outros o que somos, mas esquecemos da nossa família. É muito importante isso aí. O que acontece quando essas coisas estão sucedendo? Não é? Nesse momento, muitas vezes, o pastor está aconselhando uma esposa solitária, que está vivendo uma situação emocional difícil, e aí começa com esse pastor que está vivendo também um problema difícil com a sua família, a formar uma ligação emocional, sentimental. Essa irmã atendida começa a entender os problemas do pastor e o pastor a entender os problemas dela. E aí corremos o risco de quebrar os votos maritais. E muitos, infelizmente, têm perdido o seu ministério, porque não deram atenção à família, em especial à esposa. A esposa do pastor deve estar presente no seu ministério, deve estar ao seu lado, deve estar sempre com ele, passeando, lutando, estando junto, partilhando dos momentos bons e dos momentos difíceis, estarem juntos em oração, buscando a graça e a misericórdia de Deus, não é? Temos ouvido ministros, amigos nossos, falarem desse grande perigo, e é um perigo iminente para cada um de nós. Então, muitas vezes, nós precisamos parar e entender que ministério é diferente. Ministério está em terceiro lugar, a família em segundo lugar, porque Deus tem o primeiro lugar. Muitas vezes, quando essa situação acontece, nós vimos o fracasso vir logo em seguida. Então nós temos que ter cuidado neste momento com a nossa vida. Como um pastor pode evitar esse tipo de problema? A resposta é simples. Preste atenção no seu casamento. Preste atenção no seu casamento. Muitos pastores vivem uma situação dessa, infelizmente, porque não satisfazem as necessidades emocionais dos seus casamentos. Acham que podem resolver tudo sozinhos. E aí eles emocionalmente são fortes. Não. Nós somos fracos. E nós precisamos da companhia daquela pessoa que um dia uniu-se a nós, para estar ao nosso lado, nos ajudando, nos empolgando ali no ministério, nos apoiando, tornando-se aquela que luta conosco ao nosso lado, para que possamos vencer. É muito importante dizer algo nesse momento. Você precisa continuar escolhendo fazer seu casamento importante.
seu casamento feliz, seu casamento continuar sendo abençoado por Deus. Não permita que nada possa influenciar a sua vida matrimonial. Na letra B, um pastor deve obedecer os 10 mandamentos para um casamento saudável. Pela graça de Deus, eu e minha esposa estamos vivendo nesse tempo 37 anos, não é, de casamento, como diz aqui o autor deste material. Eu, em particular, já estou nos 46 anos de casado. E tem sido um tempo de muito aprendizado. Um tempo em que caminhamos juntos com a graça de Deus, partilhando todas as emoções do ministério. Colocamos Deus em primeiro lugar e a nossa casa em segundo lugar. E em terceiro, não é? Atendemos o ministério que o Senhor nos deu. E isso é precioso, isso é maravilhoso. Mas vamos observar algumas coisas importantes que são os 10 mandamentos para uma vida bem-sucedida. Em primeiro lugar, observe seu dia de folga e passem-no juntos. É interessante isso, né? Ter um dia de folga e esse dia o casal, você e sua esposa, estarem juntos. Que adianta eu ter um dia de folga e eu estou por aqui, minha esposa está por lá, ocupada daqui, eu ocupado dali? Que folga foi essa? Que comunhão tivemos nesse dia? Então, o importante é nós termos um tempo como casal, como família. Nesse dia da sua folga, passe junto com sua esposa. Segundo lugar, jantem juntos. Pode ser uma refeição simples, uma refeição tranquila, não tem nada de especial, mas esteja junto à sua esposa. Partilhe esse momento junto com ela. Se tem filhos, junto com os filhos. Vamos juntar a família. Vamos estar juntos na presença de Deus. Em terceiro lugar, muito importante, um conselho prático, simples. Vá para a cama juntos, ao mesmo tempo. Normalmente, quando colocamos o ministério em primeiro lugar, a esposa diz, depois de um dia de luta, de trabalho, eu preciso descansar. E o marido diz, vai, daqui a pouco eu vou. E aí ele fica envolvido nas coisas. E quando ele chega, sua esposa já está dormindo, cansada. Mas o conselho para um matrimônio bem-sucedido, para um casamento abençoado, para que você possa viver bem, é ir para a cama ao mesmo tempo. Nesse momento, quando vão juntos, você tem tempo de compartilhar as suas experiências e ela as suas experiências. É muito importante estabelecer esse tempo para estarem juntos. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu ainda trabalhava nos meus serviços, minha esposa também, e ainda tínhamos que dirigir congregações. Mas quando chegava a noite, que deitávamos na cama, a minha esposa perguntava como foi seu dia. E eu partilhava o meu dia e o seu, ela partilhava o dela. Que culto tivemos hoje? Que mensagem, que testemunho, que louvor. E partilhávamos da experiência do dia. Como isso é bom, como isso fortalece, como isso abençoa. Esse momento junto é muito eficaz para o casamento. Em quarto lugar, não é? Viva o sexo como Deus pretendeu. Deus criou o sexo para quê, afinal? Para procriação, porque Ele disse lá, no início de tudo, enchei a terra, crescei, multiplicai-vos, não é? Mas o sexo também, ele se demonstra numa maneira de expressar amor, de dar prazer ao outro, de compartilhar proximidade. E muitas vezes, essa questão sexual tem prejudicado o relacionamento do casamento. E muitos pastores estão vivendo seus dilemas sexuais em função de uma má condução dessa prática diante da sua casa, da sua família, da sua esposa. É preciso entender esse momento, é preciso compreender isso.
viver esse momento junto. Entende? Porque o sexo faz parte da vida. A Bíblia, lá em 1 Coríntios 7, Paulo diz, não deve a ninguém coisa alguma, o marido não pode dever à mulher, a mulher não pode dever ao marido. Olha aí. Temos que ter esse momento, sim, de proximidade, de amor, de comunhão, para que o inimigo não nos tente. Paulo adverte, quando vocês resolverem por algumas questões se separar, seja isso por entendimento e por pouco tempo, para que o diabo não vos tente. Essa é a orientação da Bíblia. Em quinto lugar, veja bem, não alimente o ressentimento. Não é? Muitas situações do passado precisam ser trazidas à luz imediatamente. Palavras, fomos ofendidos por alguma situação, de repente uma palavra lá atrás que você disse à sua esposa, ou que a esposa disse a você, criou uma ferida, machucou o seu coração, feriu seus sentimentos. E essas coisas precisam ser tratadas, precisam ser postas à luz da palavra de Deus, à luz do perdão, à luz da comunhão. É muito importante. E o pastor e a esposa precisam cuidar dessas áreas, ou dessa área de ressentimentos. Se você alimenta mágoas de ontem, a vida de hoje perderá sabor, não é? E você será uma pessoa amargurada. Imagine um pastor subindo para pregar amargurado. Quando ele colocar os pés no altar, a igreja olha e diz, meu Deus, está vendo com o nosso pastor? Então, não trate essas coisas como passageiras, que o tempo vai resolver. Resolva-as imediatamente. Procure o seu cônjuge e resolva esses ressentimentos, para que a sua vida seja uma vida frutífera e abençoada. E aí, número 6, quando puderem, façam viagens juntos. E essa viagem é para quê? Para partilhar experiência, ficar mais perto um do outro. Não é? O tempo é um dos melhores recursos. E esse tempo de estar junto, ele precisa ser usado no casamento, sabiamente. É muito importante, quando o pastor viaja, ter a esposa ao seu lado, para que eles possam partilhar esses momentos importantes. Tirarem fotos, sorrirem juntos, viverem juntos cada momento, porque esse tempo é um tempo importante de crescimento, de frutificação, e o ministério, a igreja, vai ver tudo isso e vai glorificar o nome do Senhor. Em sétimo lugar, conselho precioso, orem juntos. Vocês precisam orar juntos. Pastores, precisamos orar juntos com nossas esposas? Eu confesso a você, sou bastante ocupado e sempre fui ocupado. Por algum tempo, não agora, mas algum tempo atrás, eu perdi esse momento de orar junto com a esposa. E de repente um dia ela me chama e disse, epa, precisamos voltar a orar juntos. E eu disse, você tem razão. E aí voltamos a orar. Como é importante. Quando você convida a sua esposa para compartilhar a oração com você, você está abrindo a parte mais profunda de si mesmo para ela. Não é? E aí você vai orar. E nesse momento da oração, quantas coisas boas podem brotar. E aí você ora pelo ministério, ela confirma. Você ora pela família, ela ora pelos filhos, você confirma. Porque a Bíblia diz, quando 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por vosso Pai Celestial, que está no céu. Nós precisamos voltar a orar juntos. Outra coisa importante, que é a número 8 dos 10 mandamentos, façam recordações. Recordações. Vocês imaginaram um dia para recordar? Um tempo para recordar? Hein? Sentar para recordar. Lembrar de coisas passadas, sorrirem juntos, não é? E aí,
celebrar novamente todas aquelas situações com alegria, recordarem as dificuldades, como passaram por elas. Isso dá crescimento, isso traz amadurecimento, isso nos abençoa, isso faz frutificar o nosso ministério. Então, pastores, prestem atenção, tome um tempo para recordar. Recordar é viver outra vez. Pois bem, no número 9, não se esqueça das pequenas coisas. Pequenas coisas têm uma influência muito grande. Pequenos gestos, pequenas palavras, pequenas atitudes. Sim, muitas vezes imaginamos que vamos agradar o nosso cônjuge com um presente enorme, não é? Alguma coisa volumosa, muito cheirosa, muito cara. Não. Essas pequenas coisas podem incluir palavras bondosas, ajudar na criação dos filhos, ajudar em casa lavando uma louça, cuidando de alguma situação, uma situação interessante que muitas vezes nós pastores ouvimos tão bem os outros, mas não ouvimos nossas esposas. Precisamos ouvi-las, prestar atenção ao que elas dizem, lembrar de dias especiais. Você sabe o dia do casamento? Você se lembra do aniversário da esposa? Você se lembra do aniversário dos filhos? Muitas vezes, atitudes pequenas fazem grandes mudanças. Com isso, a esposa está vendo que você se importa com ela, você se importa com a família, você está buscando o bem-estar dos seus. Então, busque nas pequenas coisas abençoar sua casa, abençoar sua esposa, sua família. Você já disse que a ama hoje? Se não disse, faça-o imediatamente. Em 10º lugar, prometa que será fiel com suas emoções. Sim, isso mesmo. Não é? Seja fiel às suas emoções, satisfaça as suas necessidades emocionais somente dentro de seu casamento. Situações que você está vivendo, sabe? Partilhe com sua esposa. Muitas vezes partilhamos situações com outras pessoas, com amigos, com isso, com aquilo, e aí envolvemos terceiros, quartos, tanta gente em nossas emoções. E por último, a esposa sabe. Seu marido me contou isso assim. Ai, meu Deus, mas eu não sabia. Preste atenção, ministro. Preste atenção, homem de Deus. Sabe? Seu casamento ficará mais forte. Sua esposa vai ter mais confiança em você, se você partilhar suas emoções com ela. Não partilhe as suas situações, principalmente os seus segredos, com ninguém. Entende? Você precisa disso. Pois bem, ainda que tenhamos um casamento saudável, todos nós enfrentamos tentações. Mas quando cumprimos bem esses 10 mandamentos do casamento, as tentações não terão tantas influências na nossa vida. Você pode ser uma pessoa íntegra e responder às tentações a partir da integridade que você tem, ao invés da necessidade. Se você for íntegro no seu casamento, no seu relacionamento, quando as tentações vierem, você poderá superar tudo isso. Você não vai ser tentado pelas necessidades. Você não vai vencer pelas necessidades. Mas você vai triunfar por sua integridade. E isto é muito importante. Na letra C, um pastor deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Este é o princípio bíblico. Está lá em Efésios 5:25. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós temos que ter em Cristo Jesus o nosso guia. E aí, quando amamos a nossa esposa desta forma, o nosso casamento serve de modelo para a igreja. Todos querem imitar
o nosso casamento. Eu e minha esposa servimos juntos ao Senhor, desde que casamos. Vivemos sempre por Deus, pela obra de Deus. Estivemos sempre juntos no ministério. E já partilhamos nossas experiências com vários casais. Já celebrei diversos e inúmeros casamentos. Casei nossas filhas pela graça de Deus. E todos estão bem. Todos os casamentos que já fiz estão de pé até hoje pela graça e bondade de Deus. Porque pela bondade do Senhor, misericórdia de Deus, temos vivido exatamente isso aqui. Viver amando como Cristo amou a igreja. E quando há esse entendimento e essa compreensão, há o que a Bíblia mostra no versículo seguinte: esposa, sede sujeitas aos seus maridos. Precisamos entender que sujeição só existe com amor. O amor é a base da sujeição. Quando há amor, a sujeição acontece de forma natural. Quando há amor, impulsiona a sujeição não apenas da esposa, dos filhos e da própria igreja, porque vê o amor do marido para com sua esposa. Estamos tratando neste momento de casamento, do relacionamento do ministro de Deus com sua esposa, aquela que Deus colocou ao seu lado. E aí, você precisa entender que você como marido, nós como marido, somos o líder espiritual e o sacerdote da nossa família. E nós precisamos entender o que Paulo disse: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Abaixo de Deus, você é o cabeça do lar, não é? Mas você não tem direito de abusar dessa autoridade. Por essa razão, os conselhos de Deus estão na sua palavra. Entende? E em especial nesse momento, eu e você precisamos prover necessidades espirituais e emocionais para a nossa família, em especial para a nossa esposa. Como ministro de Deus, nós precisamos ser bondosos e mostrar respeito para com nossa esposa e com nossos filhos. Mas, se por alguma razão nós formos egoístas, ásperos, o que vai acontecer? Vamos causar ressentimentos à família. E aí, uma família ressentida, vindo cultuar, toda a igreja vai ver. E nós precisamos sim da graça de Deus. Como foi que Deus amou a sua igreja? Como foi que Cristo amou a igreja? Ele a amou-a de modo abnegado. Ele ensinou, não é, que nós deveríamos ser servos de todos. Ele serviu de modelo de amor abnegado. Ele nos deu o exemplo para que, como ele fez, nós façamos também. Está lá em João 13. Isso é maravilhoso. E a pergunta continua: como então devemos amar nossas esposas? Resposta está aí com você: de forma abnegada. O amor abnegado, não é? Não tem nenhum outro propósito senão amar. Então ame com abnegação, com dedicação. Coloque isto como um sentimento glorioso e precioso. É isso aí. Veja o que Paulo diz em Filipenses 2, de 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Quando você considera a sua esposa superior, quando a esposa considera você superior, tudo vai muito bem. E aí nós temos o exemplo que o autor coloca para nós, Dr. Robert McQueen, em março de 90. Ele renunciou como presidente de uma faculdade bíblica para ficar em casa e cuidar da sua esposa Muriel. Não é? Ele cita aqui um fato tremendo e glorioso. Ela sofria de Alzheimer. E ele enviou uma carta, uma mensagem, uma carta. Não é? E aí você tem aí essa carta preciosa. Quando ele coloca para ela: renunciei à minha função de presidente
disse isso ao corpo docente e discente. A decisão tinha que ser tomada alguns anos atrás, não é? Mas, enfim, foi tomada agora. Ele colocou nessa carta aqui, ó, todo o seu amor, toda a sua abnegação, toda a sua dedicação àquela esposa. Que amor altruísta, que amor glorioso, que amor precioso. Como é maravilhoso entender isso. O casamento, ele foi feito, criado por Deus, para permanecermos juntos, nas bênçãos ou nas lutas, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na enfermidade. O exemplo desse homem de Deus, o exemplo desse homem que se dedica à esposa, que renuncia ao cargo de presidente para cuidar dela, desafia cada um de nós a revisar nossas escolhas diárias e a nos perguntar como nos relacionamos com nossas esposas. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, Pedro diz: vós maridos, vivei uma vida em comum com a sua esposa com discernimento, entendimento, porque essa é a maneira bíblica de triunfarmos sobre todas as situações. Discernimento, entendimento, compreensão e amor. Dando honra à mulher como vaso mais fraco. Que coisa preciosa! Conselhos preciosos da palavra de Deus para que eu e você vivamos ou tenhamos um ministério abençoado. Agora vamos considerar uma outra coisa. O que o ministro precisa? Ser um bom marido e ser um pai amoroso. Sim. Agora vamos olhar o marido como pai. Como marido e pastor, um dos trabalhos mais importantes é de treinar os filhos para honrar e confiar no Senhor. E agora? Temos que amar a Deus, temos que amar a esposa, temos que fazer a obra e temos que ser um pai amoroso para com os nossos filhos. Criá-los, treiná-los para honrar e confiar no Senhor. E aí há algo muito interessante. O nosso sucesso nessa área vai refletir na habilidade de conduzir a igreja. O sucesso nessa área vai refletir isso. Por essa razão, Paulo diz a Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com toda sujeição, porque se alguém não governa bem a sua casa, como governará a igreja de Deus? E aí nós vimos histórias trágicas, que as Escrituras nos mostram claramente nesse momento aqui. Grandes homens de Deus, mas que fracassaram quanto aos filhos, quanto a criar os filhos, quanto a apoiar os filhos para poder honrar e confiar no Senhor. Primeiro deles nós temos aí o sacerdote Eli, depois profeta Samuel, depois o rei Davi. Aí nós temos aí como exemplo os filhos de Samuel, não seguiu os caminhos de seu pai, tragicamente enganava o povo, está lá em 1 Samuel 8, 3. Vejam bem, Samuel disse: meus filhos, o que vocês fazem não é bom. Samuel foi um grande homem de Deus, entretanto fracassou na condução de seus filhos. Causaram a seu pai uma grande tristeza, não é? Grande tristeza. Assim foi com Davi e sua família e seus filhos. A história da família de Davi corta o nosso coração. Nós temos um exemplo aqui tremendo. Amnon, não é? Quando ele abusa de sua meia-irmã, isso tornou-se, terrível ali nos dias de Davi. E Absalão, que era o irmão de Tamar, ele ficou muito irado e depois de 2 anos assassina Amnon. E aí, esse Absalão conduz uma revolta contra Davi, forçando seu pai a fugir de Jerusalém.
E nesse momento aí, não é? Deus tinha dito a Davi que a espada não sairia da sua casa. Por quê? Porque tempos antes, Davi havia cometido algo terrível diante de Deus. E agora o preço da sua desobediência, do seu adultério, do seu homicídio, estava chegando à sua casa. Por isso, meu querido, esse momento é muito importante. Observar a questão da família para o ministério é muito importante. Pela graça e bondade de Deus, o Senhor tem tido misericórdia de nós. Mas vamos aos exemplos. Eli, Samuel e Davi eram grandes homens, piedosos, mas o fracasso dele como pais lança uma sombra sobre o seu sucesso. Foram homens de Deus, mas fracassaram na família. Fracassaram. Eli não disciplinou seus filhos. A Bíblia diz que ele não os repreendeu. Está lá em 1 Samuel 3:13. Deveria ter repreendido aqueles meninos para ensiná-los a honrar e a temer a Deus, mas isso não. Eli fracassa, Samuel fracassa, não é? Por uma razão diferente de Eli, ocupado demais com o ministério, e aí deixou os filhos de lado. Isso é uma luz vermelha, chamando a nossa atenção, dizendo para nós: cuidado, cuidado, pare de agir como você talvez esteja agindo nesse momento. Tome uma posição com Deus. Cuide da sua família. Os filhos precisam de braços para apoiá-los. Eles precisam de ombros para chorarem. E pegadas, pisadas para seguir. Entende? Eles precisam de braço, eles precisam de ombro, eles precisam de pisadas. Sim. E aí o que podemos aprender dessas grandes verdades espirituais? A primeira é que precisamos ensinar nossos filhos. Maridos e mulheres precisam trabalhar com paciência e persistência para treinar seus filhos a obedecerem e a honrarem ao Senhor. Nós precisamos tomar tempo para isso. Por isso a palavra de Deus orienta que devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. E quando crescerem, não se desviarão dele. Em Deuteronômio, Deus disse: inculque essas palavras a teus filhos, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se. Coloque a palavra de Deus diante da sua família, em especial diante dos seus filhos. Primeiro, o que ensinar aos nossos filhos? Precisamos ensiná-los a amar a Deus. O amor ao Senhor é tudo na vida dos nossos filhos. Precisamos ensiná-los a amar a Deus. Mateus 22, de 37 a 40, não é? Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. Esse é o primeiro grande mandamento. E nós temos esse dever, ensinar nossos filhos a amarem ao Senhor. Segundo, precisamos ensiná-los a obedecer ao Senhor. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 o fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Temer, obedecer. Precisamos orar e ensinar nossos filhos a viver uma vida de obediência ao Senhor. Também precisamos ensiná-los a confiar no Senhor. E é interessante que o amor, a obediência e a confiança no Senhor, os filhos aprenderão com os nossos exemplos. Olhando para a nossa vida de obediência, para a nossa vida de amor a Deus, para a nossa vida de confiança no Senhor. Com o seu exemplo de bom ministro, de bom marido e de um bom homem de Deus, você saberá conduzir seus filhos
a amarem, a obedecerem e a confiarem no Senhor. Segundo lugar, como ensinar os nossos filhos? Há várias maneiras para ensinar as nossas crianças. E crianças aprendem imitando os exemplos de seus pais. Como aprendem imitando aí? E aí nós temos um padrão que é interessante, está no seu material de estudo, o padrão da natureza. Os pássaros se comportam como seus pais, pequenos pássaros, pequenos animais, não é? Eles se comportam como os seus pais. Eles ali não têm um vocabulário como nós temos, mas eles aprendem. Eles olhando, eles observando, eles aprendem. Eles se comportam e se desenvolvem, aprendendo com seus pais da mesma forma como uma criança aprende a orar, com o nosso exemplo. Ela aprende a orar observando seu pai e sua mãe orarem. E o traz junto a eles no momento da oração. Aprendem a valorizar a palavra de Deus à medida que veem seus pais valorizando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Isso é um fato interessante, isso é maravilhoso. E nós temos aí, em 2 Timóteo, de 1 a 5, vimos como a avó e a mãe influenciou a fé daquele moço através das Escrituras Sagradas. E por fim, os nossos filhos aprendem a valorizar a igreja, a casa de Deus. Sim, porque eles precisam, não é? De um braço, de um ombro e de uma pisada. E eles aprendem mais ao pisar onde seus pais pisaram, onde nós já pisamos. Os nossos filhos aprendem muito conosco, muito, bastante conosco. Por isso, não é? O apóstolo Paulo recomenda aqui a Timóteo, 1 Timóteo 4,12, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. As crianças vão aprender com os pais, vão fazer perguntas, e o pai deve gastar tempo respondendo. Crianças questionam muitas coisas, e nós pais precisamos estar prontos para ouvi-las e ajudá-las a compreenderem e a resolverem as suas questões. Não é? É muito interessante. Outros pais sabiamente ensinam as crianças que quanto mais perguntas fizerem, mais elas aprenderão. Isso é importante porque muitas vezes notamos que quando as crianças querem tirar suas dúvidas, o pai ocupado, o ministro ocupado, já está cansado do culto, chega em casa e muitos problemas, e o filho pergunta, pai, e o pregador disse assim, assim, o que é isso? O pai, meu filho, larga para lá. Isso aí é uma bobagem qualquer. Não. Precisamos nessa hora ter a graça de Deus, a paciência de Deus, para explicar aos nossos filhos as verdades espirituais, para que eles amem ao Senhor, obedeçam ao Senhor e confiem no Senhor. É algo precioso. Agora precisamos entender isso. Cada criança é única. Você pode ter 2, 3, 5, quantos filhos? Ele já reparou que cada um é único, cada um tem uma atitude própria, um pensamento próprio. Sim, e nós precisamos entender isso. Não é? Cada um precisa ter uma maneira especial de ser ensinada para poderem aprender. Pais e mães, atentem para isso. Não é? Cada criança precisa aprender de maneira especial. Não adianta você simplesmente dizer a todos a mesma coisa, porque cada um vai formar uma opinião diferente. Umas aprendem mais lendo, as outras escutando. Umas aprendem mais com os exemplos. Por isso, cada um é especial diante de Deus. E nós, pais, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a discernir as maneiras nas quais podemos ensinar a cada um dos nossos filhos, de forma que eles possam crescer, amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, confiando no Senhor. Isso é maravilhoso. Quando
ensinar nossos filhos. Vamos entender isso aí? Quando é que podemos ensinar? A escolha do tempo é muito importante, não é? Alguns momentos são melhores que outros. E nós, como pais, sabemos disso. Sabemos entender esse momento e compreender esse momento. Tem um momento especial para você ensinar a seu filho. Tem um momento que seu filho está mais pronto a te ouvir, mais pronto a te obedecer. E nós, pais, precisamos estar atentos a esse momento na vida dos nossos filhos. Não é? Aí nós temos uma ilustração interessante do autor do nosso material. Há um ditado que diz: bata enquanto o ferro está quente. Olha aí, não é? Ferreiro é aquele homem que trabalha com ferro, com metal, e ele usa fogo, ele aquece aquele pedaço de metal, até que ele alcance aquela cor avermelhada. E o ferro está quente, e aí sim, naquele momento, ele vai usar um outro material, e com o ferro quente ele vai dar forma. Ele vai formar ali, ele vai dar forma ao que ele quiser. Porque o ferro está pronto para ser batido ali naquele instante e ele vai tomar uma forma. Da mesma maneira, nós temos que aproveitar momentos especiais para formar caráter, formar sentimentos verdadeiros, verdades espirituais na vida de nossos filhos. O treinamento espiritual é maravilhoso para os nossos filhos, não é? E há momentos na vida dos nossos filhos, você sabe, que eles são facilmente influenciáveis. Aquele momento que eles estão prontos a aprender, questionando. Aproveite esse tempo. Forme no seu filho um caráter cristão, verdadeiro, autêntico, não é? Nossas crianças aprendem melhor em momentos especiais. Elas precisam de tempo no culto diário, no culto doméstico com a família. E temos feito isso. Ocupados com o ministério, colocando o ministério em primeiro lugar. Correndo atrás dos problemas do ministério. Nos esquecemos do culto diário com a família. Do culto doméstico. Nós precisamos nos voltar a esse tempo. Dos tempos devocionais regulares. Porque esses tempos edificarão na nossa família bons hábitos. Hábitos preciosos de amor, de confiança e de obediência a Deus. Também precisamos ser o modelo daquilo que ensinamos. Veja bem, que coisa preciosa, não é? E aí, o autor vai mostrar um exemplo aqui. Eu tenho os meus, mas vamos começar com os exemplos do autor. Ele diz: eu tinha somente 21 anos, não é? E aí, ele viveu a sua experiência. E eu quero lhe contar a minha. Eu também fui pai muito jovem. Quando nossa filha Raquel nasceu, eu tinha 20 para 21 anos de idade. E é interessante que, jovem, servindo a Deus na igreja, e muitas vezes nós não sabíamos como lidar com aquela situação. Não sabíamos como lidar. Mas entendemos que nós precisávamos dar àquela menina recém-nascida o nosso amor, o nosso carinho, não é? E muitas vezes eu me ocupei tanto com a igreja, e se não fosse a minha esposa, sábia, para estar ao meu lado, me ajudando e me fazendo ver a necessidade da família e da casa, eu teria me perdido. Mas graças a Deus ela soube nos conduzir, nos orientar, e aí dar tempo necessário para a condução da nossa família. É muito importante quando os filhos estão pequenos. É como uma plantinha nova, que ela precisa de todo cuidado, de todo carinho. E ela começa a crescer e se desenvolver. E é nessa hora que você coloca aquela madeirinha ali, ó, rígida, ao lado daquele caule ainda em formação, para que ele não se perca nem para lá e nem para cá. E é isso aí. Porque
se perdermos os nossos filhos, o sucesso em outras áreas do nosso ministério ficará vazio. Nós precisamos exercer isso. Se perdermos nossos filhos, o sucesso em outras áreas do nosso ministério ficará vazio. E aí nós temos o exemplo de Evangeline Butch, que trabalhou no ministério por toda a sua vida e agora está com 81 anos de idade. Não é? Ela começou logo cedo no ministério. E o testemunho que ela dá é o seguinte: eu vi meus pais trabalhando para servir as pessoas, levando seus fardos dia e noite. Essa mulher pôde seguir o exemplo dos pais e agora testemunhar aos 81 anos do mesmo sentimento de ajudar, de contribuir, de trabalhar para Deus. Ela aprendeu com seus pais. Não é? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, não é, temos que nos assentar com os nossos filhos para que eles possam aprender conosco. Não podemos pensar de uma única vez, como diz aqui, meu pai tenha se sentado comigo e ensinado uma verdade especial ou espiritual. Que coisa triste, não é? Quando um filho pode dizer isso. Eu não me lembro que meu pai tenha me assentado comigo para me ensinar uma verdade espiritual. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender ou ensinar aos nossos filhos, sabe, tudo que nós sabemos, tudo que nós podemos passar a ele, como viver uma vida para Deus e na presença de Deus. Isso é precioso para nós. O autor mostra algo interessante, que isso para mim tem um valor muito grande. Muitas manhãs acordei logo cedo com o som de meu pai orando. Isso é precioso aos nossos filhos. Os filhos acordarem com os pais orando. E ele disse: nunca me senti mais amado, mais seguro que quando ouvi meu pai mencionar meu nome em oração. Que riqueza o filho acordar e ver seu pai orando e citar o nome do filho em oração diante de Deus. É algo maravilhoso. Os filhos podem não seguir as mesmas tradições espirituais, mas eles certamente manterão os valores espirituais de seus pais, porque aprenderam algo importante e interessante. O importante é dirigir a Deus a nossa oração o mais cedo possível. Eu me lembro que em alguns momentos da minha vida, vivendo a intensidade do ministério, quantas vezes acordei cedo para estar aos pés de Deus em oração. Não apenas para colocar os problemas, não apenas para falar de ministério com Deus, mas colocar a família diante do Senhor. Como isso é precioso. Como isso é precioso. O nosso autor, ele conta vários fatos interessantes. Vários fatos interessantes. E um deles, ele fala aí, quando sua filha estava em casa. Sua filha em casa, não é? Ele e a esposa partilhavam momentos de oração antes de apagar as luzes no final do dia. E essa experiência, durante o longo do tempo, não é, gerou uma família abençoada, uma família alicerçada para a glória e honra de Deus. Nós precisamos entender a importância de estarmos ali ligados como exemplos aos nossos filhos, sempre em oração. E uma das coisas mais importantes é dar forma à fé e ao caráter de nossas famílias. Esses são os sucessos verdadeiros na vida.
Muitas vezes os nossos sucessos são sucessos humanos, sucessos emocionais. Hoje nós temos aí a mídia, e quantos querem o sucesso midiático? Estarem na mídia. E a sua família? E a sua vida? E a sua esposa? Como está? Um dia estaremos cada um de nós diante de Deus. E Deus vai perguntar, e os filhos que confiei a você? E a família que te dei? O Senhor vai perguntar isso para nós. E aí nós vamos entender algo. A maior recompensa que um pastor pode ter é ver seus filhos andando na fé. João fala isso na sua epístola. Como é bom ver meus filhos andando na fé. Como é precioso, como é glorioso. Agora nós precisamos ter um outro olhar sobre a vida do ministro. Pela graça de Deus, chegamos agora no item de número 3 da nossa lição. O obreiro ministro precisa ser um amigo de confiança. Sim, nós temos 2 objetivos dentro dessa proposta. Primeiro, explicar os limites da amizade e 4 maneiras chaves para se ter uma amizade saudável, né, com outro ministro, com outras pessoas com os quais podemos comungar. Pois bem, estudamos os relacionamentos do pastor com a esposa e filhos, mas o seu relacionamento com amigos causa um impacto em seu ministério. Seus amigos certamente darão forma a seus valores e a seu caráter. Isto nos ensina algo. Se você escolher seus amigos sabiamente, você os entesourará. Mas se você escolher amigos errados, eles poderão causar a você muita aflição. Portanto, o pastor precisa entender isso, que dentro do seu rol de amizade, ele precisa constituir pessoas que lhe apoiem, que lhe ajudem, que orem com ele. Um pastor precisa colocar limites em sua amizade com membros da igreja. Isso é um conselho imprescindível. O pastor pode ser amigo de pessoas em sua igreja? Sim, claro que sim. O pastor é um amigo, o pastor é aquele que está presente, é aquele que partilha com todos, segundo, e ouvimos por aí, é muito interessante, o pastor tem que ter cheiro de ovelha, mas é preciso aprender algo. Há limites para a amizade entre um pastor e um membro da igreja. E quando o pastor passa desses limites, a sua amizade se torna perigosa ou condenada. Então nós vamos analisar 2 limites importantes. Primeiro, sempre seja pastor em primeiro lugar e amigo em segundo. É muito importante isso. O seu amigo sempre pensará de você como seu pastor em primeiro lugar. Sim? E durante a convivência, se ele tiver alguma vez que escolher entre a lealdade a você e a lealdade à igreja, certamente ele vai escolher a igreja. Então o pastor precisa entender isso, que ele precisa ser pastor em primeiro lugar daqueles que são seus amigos. Segunda coisa importante, não espere todo o suporte que você precisa de membro da igreja. Não. Muitas vezes o pastor coloca suas apostas na membresia, que o povo vai ajudá-lo, vai estar ao seu lado. E infelizmente não é bem assim. E aí nós temos uma lição preciosa do autor dessa matéria tão importante para todos nós. Ele disse, um pastor que conheço aprendeu essa lição quando sua esposa morreu. De repente ele se torna responsável por um lar com 4 crianças, além do seu trabalho da igreja. Ele tinha que preparar sermões, ele tinha que supervisionar obreiros, conduzir reuniões. E ele agora era um pai sozinho. Ele tinha 2 trabalhos para realizar, para cuidar, para fazer.
e não havia ninguém para ajudá-lo, não havia ninguém para compartilhar, ele tinha que cozinhar, limpar, passar roupas, enfim. Seus filhos com ele estavam tendo um tempo difícil, vencendo naquele momento a tristeza da perda da esposa e da mãe. Ele tinha a própria tristeza para vencer nessa hora. E as pessoas lhe deram suporte, ou os membros da igreja lhe ajudaram, lhe apoiaram, apenas por algumas semanas, mas logo começaram a criticá-lo. Infelizmente. Algumas pessoas sugeriram que o pastor não estava mais habilitado para dirigir a igreja. Vejam só a que ponto chegou a coisa. De forma que foi sugerido que ele renunciasse. Foi duro para ele. Não é? Foi duro para ele. E aí, ó, este amigo, entre aspas, chamou as autoridades do distrito daquela igreja, não é? E pediu ajuda para remover o pastor. Vejam que situação. O homem de Deus, o pastor da igreja, havia passado por tantas dores, por tantas situações, e neste momento ele estava sendo pressionado por amigos, entre aspas, que pediam que ele se ausentasse de diante da igreja. Infelizmente, isso acontece. E aí, o relato triste do autor da matéria diz: dentro de poucas semanas, ele renunciou e escolheu uma carreira diferente. Vejam bem, o que aconteceu foi que houve, em determinado momento, a igreja não lhe apoiou mais. Houve vários fatores. Primeiro, os membros da igreja esperavam que ele se recuperasse rapidamente da morte da esposa. Ora, eu estou bem, por que o pastor não está? Eu já me recuperei, já até esqueci da morte dela, por que ele não faz isso? Vejam bem, são situações ministeriais que podem nos ocorrer a qualquer instante. E nós precisamos estar atentos a isso. Eles não concederam ao pastor um tempo para ele se cuidar, se sarar, se preparar para uma nova empreitada na igreja, infelizmente. Segundo lugar, o pastor precisa construir amizade com outros ministros. Ser pastor não é fácil. E ser pastor entre pastores também tem o seu custo. E nós precisamos aprender isso, construir uma amizade com outros ministros. Pela graça e bondade de Deus, eu tenho muitos amigos pastores, com os quais conversamos, com os quais oramos, com os quais partilhamos experiências espirituais, experiências ministeriais, experiências familiares até. É muito importante, não é? Precisamos ter amigos para formar uma equipe conosco. Veja bem, como é difícil pensar em Davi sem Jonatas. Como é difícil pensar em Ruth sem Noemi. Não é? Como ver o ministério de Paulo sem Silas, sem Timóteo, sem Barnabé. Amigos e pessoas que, ao lado desses homens e mulheres, puderam contribuir de forma conclusiva, apoiando o seu ministério. E aí nós vamos considerar 4 maneiras de construir uma amizade. Algumas coisas importantes. Primeiro, o verdadeiro amigo ouve quando você fala do seu coração. O verdadeiro amigo. Ele te suporta, ele corrige você, ele te perdoa quando você falha, ajuda você a crescer, a alcançar seu potencial. Ele celebra o seu sucesso como se fosse dele mesmo. Enfim, isso é precioso. Provérbios 17 diz assim: como um homem sábio disse, um amigo ama em todo o tempo. Que coisa preciosa. Esse tipo de amizade é a amizade que requer 2 coisas: dar e receber. Os 2 amigos precisam se beneficiar disso. É um relacionamento que sempre retira, ou o relacionamento que sempre retira de uma pessoa, não durará para sempre. Não. Relacionamento é aquele que você dá e recebe. É recíproco. É uma comunhão.
um partilhamento de ideias, de propósito, de causas, de oração diante de Deus. É interessante. Uma amizade, para durar, ela precisa desse equilíbrio glorioso. Pois bem, um outro conselho que temos aqui: construa as amizades devagar. Nunca se envolva imediatamente com um amigo, enfim. Você deve desenvolver sua amizade com cautela. Com cautela. Conselho prático está aqui na nossa lição. Construa sua amizade devagar. Isto porque o tempo muitas vezes revela falhas que não são só óbvias a princípio. Se você se lançar numa amizade com toda força, você vai encontrar logo falhas, defeitos, imperfeições e vai te assustar e você vai recuar e vai magoar a outra pessoa. Então, seja prudente. Se você for paciente, você vai discernir o caráter verdadeiro daquele e daquela que quer ser seu amigo ou sua amiga. Se você tiver cautela, isso poderá evitar muita dor. Seja, portanto, cauteloso. O livro de Provérbios adverte contra ser amigo de algum tipo de pessoa. É muito interessante. Provérbios 20, 19, por exemplo: o mexeriqueiro, misericórdia. Fique longe de quem fala demais, não é? Nunca faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Provérbios 22, 24, 25. Em Provérbios 25, 19, né, fala da pessoa desleal, que ela é como um dente quebrado e um pé sem firmeza. Então devemos ter cuidado com as nossas amizades. Você está entendendo esse recado? Então não escolha um amigo que fale demais, que se ira facilmente, que seja inconstante. Não! Tá? Mas procure uma pessoa sábia, que te dê ânimo, que escolha palavras com cuidado quando vier conversar com você. Enfim, procure tornar-se um bom amigo. Procure tornar-se um bom amigo. Qual é o propósito de uma amizade? O propósito de uma amizade é edificar um ao outro. É fortalecer um ao outro. Você trocar experiências para fortalecer sua vida pessoal, sua vida espiritual, sua vida emocional. Esse é o propósito. Então, nós precisamos, na amizade, aceitar a comunicação. Se você é do tipo que só ouve seu amigo e não tem condições de falar com ele, tem alguma coisa errada. Precisa haver comunicação. Você poder ouvir e também repartir. E aí, para construir esse tipo de amizade, você tem que ser também esse tipo de amigo, que ouve e que reparte. Enfim, é algo precioso, não é? E aí nós precisamos orar ao Senhor, para que Ele nos dê um amigo disposto a nos ouvir, a nos atender, a repartir conosco coisas espirituais, coisas da vida, que possam nos edificar e nos abençoar. O ministério precisa disso. Pois bem, concluindo esta lição, o que nós temos de importante? Falamos, em primeiro lugar, que o ministro precisa ser um marido fiel. Fiel à sua esposa, fiel à sua família, fiel à sua aliança de casamento. É algo maravilhoso, não é? Deus te colocou como cabeça do lar. Então seja fiel a esse princípio divino. Segundo, seja um pai amoroso. Um pai que ama seus filhos, mas que corrige seus filhos. Nós falamos de exemplos frustrantes de Davi, de Eli, de Samuel. E você conhece tantas outras situações. Que pais, não é, amorosos demais, não souberam cuidar dos seus filhos. Porque a Bíblia diz que aquele que ama, ele corrige. E aí, por último, é você ser um amigo de confiança. E aí nós vimos
como você entremear a amizade com lealdade, com fidelidade, com comunicação. Que o Senhor te abençoe e que nós possamos alcançar tudo isso que temos estudado no nosso ministério para a glória de Deus. Deus te abençoe.